Graças a Deus. Esse texto da palavra de Deus, ele nos diz que Jesus, ele ordenou aos seus discípulos que entrasse no barco e que fosse adiante dele e atravessasse para outra banda do mar, enquanto Jesus, ele despedia a multidão. E tendo então Jesus despedido a multidão, Jesus subiu a um monte para orar ali à parte, sozinho. E ali então Jesus, ele orou até mais ou menos a 4ª vigília da noite. E enquanto isso, seus discípulos já estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite, veio Jesus andando por sobre as águas, e os discípulos então, vendo Jesus andar por sobre as águas, eles assustaram muito, achando que fosse um fantasma, e começaram então a gritar com medo. E Jesus então disse para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, ele tomando a palavra, Pedro ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus respondeu com uma só palavra, uma palavra positiva. Jesus então disse para ele: vem. E Pedro, descendo então do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus, mas depois, sentindo o vento forte, teve medo, e começando então a afundar, clamou e disse: Senhor, socorre-me. E Jesus, estendendo as suas mãos, o segurou e disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Pedro, melhor dizendo, ele disse para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, ele demonstra que ele queria agora encarar novos desafios. Pedro, ele queria agora romper limites. Ele queria experimentar uma nova dimensão espiritual. Pedro, talvez agora ele quisesse experimentar também um novo patamar espiritual. Pedro, ele queria agora experimentar, desfrutar do sobrenatural. Pedro queria experimentar na sua vida milagres. Pedro, que já estava andando há algum tempo com Jesus e já havia visto Jesus operar inúmeros milagres, mas agora ele demonstra que ele não queria só ver os milagres, ele queria agora experimentar milagres, ele queria desfrutar do sobrenatural, ele queria viver também um milagre. Eu pergunto a você nesta noite: você tem vivido um milagre? Você tem experimentado o sobrenatural na sua vida? Queridos, nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela nos mostra que Pedro, ele queria experimentar algo novo. Nós, cristãos, nós também precisamos determinar aonde nós queremos chegar. Nós precisamos, meus irmãos, determinar onde nós queremos alcançar. Aquele que não quer chegar em lugar nenhum, qualquer lugar serve, qualquer lugar tá bom. Mas nós
precisamos determinar onde nós queremos chegar. Uma grande maioria de nós, meus irmãos cristãos, na verdade, nós não temos uma direção certa na vida. Muitos de nós não temos projeto, não temos um planejamento. Muitos de nós também não temos alguma meta estabelecida na nossa vida. Muitos de nós não temos um alvo nas nossas vidas. Paulo, ele demonstra que ele tinha alvos na sua vida. Paulo, quando ele disse assim, olha, uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ele disse, eu prossigo para o alvo. Ou seja, Paulo, ele havia estabelecido alvos na sua vida. Seja ela uma vida profissional, espiritual, ministerial, nós precisamos, meus irmãos, ter alvos em nossas vidas. Nós precisamos ter planos, nós precisamos desenvolver e estabelecer metas inteligentes para nós alcançarmos os nossos alvos. E é o que Paulo está dizendo aqui. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ter alvos. Qual é o seu alvo? Na sua área espiritual. Como cristão, nós, ao exemplo do apóstolo Paulo, nós também precisamos ter alvo. Nós precisamos estabelecer alvos na nossa vida, na área espiritual. Nós precisamos fazer algumas escolhas e determinar e propor alguma coisa no nosso coração. Nós não podemos conduzir a nossa vida cristã de qualquer maneira, sem ter uma diretriz, sem nós termos uma direção, sem nós termos um alvo. Você vê que Daniel, ele também havia estabelecido alvos na sua vida cristã. Mesmo estando agora em uma nação estrangeira, num lugar onde a cultura era diferente, a língua era diferente, os costumes eram diferentes, a religião era diferente, tudo ali era diferente, mas mesmo assim, Daniel, a Bíblia nos diz que ele propôs no seu coração não se contaminar com a comida que o rei comia, nem com o vinho que o rei bebia. Quer dizer, ele tinha um alvo, ele queria manter-se a si mesmo consagrado a Deus. Ele não queria se contaminar com aquelas comidas que provavelmente, talvez, fossem oferecidas aos ídolos. Ele tinha um alvo. Nós também precisamos propor um alvo na área espiritual. Nós precisamos, meus irmãos, determinar, dizer, eu vou andar no Espírito. Digo amém. A palavra de Deus, ela diz no livro de Gálatas, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então é o desejo de Deus que a sua igreja ande no Espírito. É o desejo de Deus que a sua igreja, ela seja cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então, querido, nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos buscar, você que é batizado no Espírito Santo, busque uma vida cheia do Espírito, busque andar no Espírito. Você
que às vezes ainda não é batizado no Espírito Santo. Então busque o batismo no Espírito Santo. A palavra, ela diz que a promessa, ela diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Então a promessa é para você, a promessa é para todos nós, a promessa, meus irmãos, ela é para todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós também precisamos colocar o alvo de crescer na graça, de crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, lá no livro de Oséias, ela fala assim, olha, que nós devemos crescer, nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O nosso conhecimento de Deus tem que ser um conhecimento progressivo. Nós precisamos cada vez mais, irmãos, ampliar o nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecimento do Senhor. Ele tem que a cada dia mais aumentar. A palavra de Deus, ela diz antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, então, saber aonde nós queremos chegar. Você, nesse ano que está para iniciar, no ano de 2022, você deve, então, também colocar um alvo no seu coração. Diz, eu vou ser um líder de célula. Amém? Eu vou ganhar almas para Jesus. Eu vou fazer a obra de Deus. Esse ano eu vou começar a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Você quer viver o sobrenatural? Você quer vivenciar milagres na sua vida? Pedro, quando ele disse para Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, ele demonstrou uma coisa. Pedro acreditava em milagres. Digam amém. O problema, meus irmãos, de muitos de nós cristãos, é que na verdade nós não acreditamos nos milagres. E por isso os milagres não acontecem na nossa vida. Quando Pedro, ele disse para Jesus desta forma, quando ele lança esse desafio de fé, Pedro, ele creu no milagre. Ninguém pode andar por sobre as águas a menos que um milagre aconteça. A menos que o poder de Deus possa envolver a sua vida e dar a ele a capacidade de andar por sobre as águas. Então nós também precisamos crer no milagre. Nós precisamos acreditar no milagre. Nós precisamos avançar para um novo patamar espiritual, aonde os milagres acontecem na nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos, romper os limites do natural, e nós precisamos avançar para o sobrenatural, e começar a crer que nós vamos viver uma vida de milagres. O crente, ele não é muito normal, não. O crente, ele tem que viver no sobrenatural. Amém? É por isso que a palavra fala que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então o cristão, ele não é muito normal. Ele tem que começar a viver na dimensão do milagre. Ele tem que começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Nós vemos que desde a época de Jesus, as pessoas têm a mania e o hábito de não crer no milagre. Quando Jesus, ele foi ressuscitar a filha de Jairo, o que Jesus precisou fazer? Retirar de lá uma multidão inteira. Por quê? Porque estavam rindo, não estavam acreditando. Quando Jesus diz lá, a menina não está morta, ela dorme, ela vai ressuscitar, as pessoas começaram a rir, porque não acreditavam em milagres. Nós precisamos cultivar, meus irmãos, uma atmosfera de fé.
Para o milagre acontecer, nós temos que criar uma atmosfera de fé. Às vezes o milagre não acontece, não é pela culpa do pregador, mas às vezes é a atmosfera. Não é uma atmosfera propícia, não é uma atmosfera de fé, aonde o Espírito Santo possa encontrar ali, meus irmãos, a maneira dele operar. Jesus precisou tirar todos. Tirar uma multidão, ficou somente 5 pessoas, Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E Jesus então operou ali aquele grande milagre, ressuscitou aquela menina. Da mesma forma, nós também precisamos criar um ambiente propício para que o Espírito Santo possa operar. Esse é o ano em que você vai viver um milagre na sua vida. Você acredita nisso? Esse é o ano que você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Você vai romper limites na sua vida. Você vai também, queridos, buscar novos desafios de fé. Você vai tomar atitudes de fé. Você vai sair de uma fé passiva, inerte. Você vai começar a dar passos de fé para que milagres venham a acontecer na sua vida. Você pode dar um amém? Nós precisamos determinar até onde nós vamos chegar na área financeira. Por exemplo, quantas pessoas, meus irmãos, que não têm a sua casa própria? Quantas pessoas, como eu, paguei aluguel 30 anos, já tinha pagado uma casa, se fosse financiada, às vezes até mais. Então, meus irmãos, nós precisamos começar a crer em milagres. Nós precisamos acreditar. Às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, mas como? Como que eu vou comprar? Como que eu vou conseguir uma casa própria? Meus queridos irmãos, nós precisamos acreditar que com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, com a aprovação de Deus, você vai conseguir a sua casa própria. Deus vai abrir portas para você. Deus vai criar meios e mecanismos e condições para que você possa ter. Basta você começar a acreditar. Nós precisamos começar a acreditar. Nós precisamos começar a profetizar isso. Você precisa profetizar, dar um passo de fé. Houve vezes, meus irmãos, que em igrejas que passei, eu comecei a trabalhar sozinho, com um saco só de cimento, numa construção muito grande. E o meu superintendente naquela época, ele estava fazendo algumas visitas na casa dos pastores, estava indo na casa de todos os pastores da sua região, e chegando ali, ele ficou sabendo, e ele não me ajudou financeiramente, mas ele profetizou sobre a minha vida. Ele disse: pastor, às vezes hoje você tem dificuldade para comprar um saco de cimento, mas vai chegar o dia na tua vida, no teu ministério, que 50, 100 sacos de cimento não vai ser nada para vocês. E eu tomei posse, e isso aconteceu, para a glória de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, dar um passo de fé. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos profetizar. Você tem que começar a profetizar e dizer: eu vou ter a minha casa própria. Amém? E dizer: eu vou tirar um carro novo. Eu tinha um sonho de tirar um carro zero e tirei. Minha filha também tirou. Então, meus irmãos, Deus pode realizar o desejo do teu coração. A palavra diz: olha, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Comece a profetizar, ainda que não tenha condição, ainda que seja algo impossível.
Era algo impossível para Pedro andar sobre as águas. Era ou não é? Era impossível. Mas ele andou. Enquanto ele exerceu fé e manteve os seus olhos fixos em Jesus, enquanto ele creu na palavra de Cristo e pôs a palavra de Cristo em prática, ele andou. Depois ele desviou o olho para a circunstância. Então o segredo está aí. O segredo é esse, é você crer na palavra de Deus, é você agir conforme a palavra, pôr a palavra de Deus em prática e não olhar para as circunstâncias que são contraditórias, não olhar para a dificuldade, para o problema, não olhar para aquilo que diz os seus sentidos físicos, porque os sentidos físicos não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que diz aqui, ó? Pedro, sentindo o vento forte. O que é isso? Sentimento. Quantas pessoas não recebem a cura porque ele fala, não estou sentindo melhora, não estou sentindo que fui curado, não estou sentindo nada, e perde, irmãos, porque está baseando uma fé natural, uma fé humana, que baseia em sentimento. Sua fé não é uma fé bíblica, é uma fé humana e natural. A fé de Tomé, falou, eu não vou ver. Quando os discípulos chegaram para Tomé e falou, olha, o mestre ressuscitou realmente, nós vimos ele. Tomé falou, não vou crer. De maneira nenhuma eu crerei, se eu não ver ele, se eu não pôr o meu dedo lá, minha mão no lugar que foi transpassada. Ele diz, de modo nenhum acreditarei. 8 dias depois Jesus apareceu de novo, dando as portas fechadas. E Jesus falou assim para Tomé, Tomé, vê aqui as minhas mãos. Coloca a tua mão no meu lado que foi transpassado. E não seja incrédulo, mas crente. O que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Só creu quando viu mesmo. Só creu quando ele pôde apalpar Jesus, tocar em Jesus. E muitos de nós somos assim, irmãos. Mas Jesus disse para Tomé, você creu porque você me viu, mas bem-aventurado é aqueles que não me viram e creram. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Então crê, meus queridos, que você vai começar a ter um padrão de vida melhor. Esse, o tema da igreja do Evangelho Quadrangular, nesse ano, é uma nova história. Você pode dar um amém? Você crê que Deus pode escrever uma nova história na sua vida? Você crê que você pode começar a viver um padrão de vida melhor, irmãos? Nós não podemos aceitar viver num baixo nível, viver na miséria, viver na pobreza, viver tendo falta de tudo. Não, isso não é para nós, isso não é para os cristãos, isso não é para os filhos de Deus. A palavra de Deus, ela diz que é para nós reinarmos na vida. A palavra de Deus diz que pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, aonde? No céu, lá quando chegar, não, reinarão em vida, aqui nesta terra, em vida, através de um só, Jesus Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Nós vamos reinar. É por isso que a palavra de Deus em Apocalipse diz que o Senhor nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Ele nos fez reis para reinar, sacerdotes para adorar. Irmãos, a ideia de rei não combina com miséria nem com pobreza. Você não imaginaria um rei vivendo numa estrita miséria, numa pobreza danada. Você não ia imaginar um rei dessa forma.
Então comece a profetizar, comece a declarar que esse ano é o ano da tua vitória. Esse ano é o ano que Deus vai escrever uma nova história na tua vida. Comece a declarar e profetizar que você vai começar a desfrutar do melhor dessa terra. Você vai comer o bem desta terra, porque Deus vai abrir os céus ao teu favor. Deus vai abrir as janelas do céu para você. Alguns estão recebendo e estão entendendo, estão dando glória a Deus, é isso. Você tem que tomar posse. Às vezes a pessoa não vai te ajudar com dinheiro, mas vai profetizar. E se você tomar posse, você vai ver aquela palavra tornar uma realidade na sua vida. Nós precisamos determinar, querido, até onde nós queremos chegar. Na área, por exemplo, emocional. Já faz tempo, meus irmãos, que Satanás ele tem pisoteado, já faz tempo demais a nossa área emocional. Quantos de nós reconhecemos, meus irmãos, características doentia na nossa alma? E nós vamos empurrando com a barriga, achando que isso está normal. Quantas pessoas, meus irmãos, que sofrem com problemas da alma, pânico, por exemplo. Quantas pessoas? Nós precisamos, meus irmãos, determinar aonde nós queremos chegar nessa área também. Nós precisamos confrontar o medo, nós precisamos enfrentar no nome de Jesus os nossos medos, porque a palavra de Deus em 2 Timóteo 1,7, ela diz assim que Deus não nos deu espírito de temor, de medo. Outra versão diz de timidez, de medo, de covardia. Mas Deus, Ele nos deu o espírito de fortaleza, o espírito de amor, o espírito de moderação, ou seja, mente sadia, moderada, autocontrole, domínio próprio, paz. Deus nos deu o Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos confrontar essas coisas e não aceitar sermos dominados pelo medo, dizer em nome de Jesus, eu não aceito ser dominado, eu resisto o medo no nome de Jesus. No nome de Jesus eu declaro que Deus não me deu espírito de temor, Deus não te deu espírito de covardia, Deus Ele te deu espírito de fortaleza, espírito de amor, de moderação. Deus te deu o Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que a palavra diz assim, olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que não sois de vós mesmos, mas de Deus. Você é morada de Deus, você é o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar vitória. Quantos de nós, queridos, sofremos com a depressão, com a opressão do inimigo? Mas Jesus, Ele disse no Evangelho de João 8,32, Ele diz assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, Ele diz, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5,1 fala assim, olha, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos tornei meter-vos de novo debaixo do jugo da servidão. Então, se nós deixar, o que vai acontecer? O inimigo vai nos colocar de novo debaixo do jugo da servidão. A liberdade foi dada, ela foi conquistada, mas nós precisamos preservar. Nós precisamos, meus irmãos, determinar que nós vamos desfrutar o melhor, nós vamos desfrutar daquilo que Deus providenciou para nós na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Você não pode aceitar o inimigo ditar as normas na sua vida. Nós não podemos deixar ele à vontade na nossa vida. Nós precisamos começar a agir e determinar, e como Pedro, avançar
na vida espiritual. Às vezes as pessoas elas falam assim: ah, mas Deus não tem feito na minha vida, ou Deus não age na minha vida. Querido, olha, às vezes nós estamos esperando por Deus e Deus está esperando por nós. Deus não vai fazer nada na sua vida enquanto você não começar a agir. Quando aqueles 10 leprosos viram Jesus de longe, eles não podiam chegar perto, eles disseram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus disse para eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E a palavra, meus irmãos, diz que indo eles foram limpos. Quando que eles foram limpos? Quando que o milagre aconteceu? Quando eles começaram a agir, Deus começou a operar. Às vezes você está esperando em Deus e Deus está esperando você. Você dá o passo de fé, você começar a agir pela fé, você começar a pôr a fé em ação. Quando você pôr a fé em ação, o poder de Deus virá em sua assistência e o milagre vai acontecer e coisas impossíveis vão acontecer na tua vida. Então comece a agir, comece a determinar, comece a avançar. Vamos sair da inércia, da passividade, do comodismo. Vamos começar a avançar. Esse ano vai ser um ano que a igreja vai avançar. E você é a igreja, você é parte da igreja. Então você vai avançar, você vai conquistar. Você vai também, como Pedro, você vai buscar novos desafios. Vamos romper com limites nas nossas vidas. E vamos começar a desfrutar e viver o sobrenatural de Deus na nossa vida.